tema desta mensagem nesta noite que eu publiquei esta semana está em Isaías capítulo 57, verso 15. 7 razões para mim buscar um avivamento pessoal. O livro de Isaías, ele é muito interessante. Algumas curiosidades sobre Isaías. Primeiro, porque eu vejo hoje muitos dizendo assim que são profetas de Deus. Você já ouviu isso em alguém dizendo isso? Não? Sou profeta de Deus. E as pessoas não têm noção do que é ser um profeta de Deus. Os profetas do Velho Testamento, eles mostram as características para ser e para desenvolver esse chamado. Primeiro, eu dar uma profecia não significa que eu sou um profeta. Simples assim. Como eu dar uma aula não significa que eu sou um professor. É ou não é? Então aqueles que se instituem, dizem, eu sou profeta. Vamos aprender um pouquinho mais biblicamente, né? Agora, Isaías era um profeta. Isaías, ele é interessante. Primeiro porque o livro de Isaías está no meio da Bíblia. Compõe de 66 capítulos. E é o mesmo número de capítulos que a Bíblia num todo. Número de livros que a Bíblia tem. A Bíblia tem 66 livros. Agora, também outra particularidade que Isaías, ele tem um codinome. Ele é chamado o profeta messiânico. Porque ele foi um dos profetas que Deus revelou a vinda do Messias. Então ele não só escreve no capítulo 53 algo que iria acontecer, futuro. Ele escreve 700 anos antes daquele fato acontecer. Deus dá para ele a revelação e ele escreve. E 700 anos depois Jesus nasceu, veio a este mundo, padeceu na cruz, morreu de uma forma como o Cordeiro de Deus. Então você olha e vê de uma forma linda e maravilhosa o livro de Isaías. Agora nem sempre ele teve esse entendimento. O capítulo começa lá no 1, mas ele tem um encontro com Deus no capítulo 6. É interessante, queridos, que você pode vir na igreja, você pode cantar, você pode pular, você pode saltar, você pode pregar, mas às vezes pode ser feito tudo isso sem ter um encontro com Deus. Isso significa que pode falar para pessoas, mas pode não estar vivendo aquilo que está falando. Quando a vida de Isaías mudou? Quando ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus foi lá no capítulo 6. Quando diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Me parece que o avô dele, chamado Uzias, até aquele momento era um empecilho para que Isaías conseguisse ter um encontro com Deus. Você vai ver que às vezes certas pessoas que estão na nossa volta, às vezes elas não contribuem para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes é necessário sair para Deus então fazer. Você não entende os desígnios de Deus. É sério. Outro dia eu estava olhando aqui nesse canto um rapaz que veio na quarta de tarde, depois veio na quinta de noite. O pai dele há pouco tempo, uns 40 dias atrás, partiu dessa terra, dos viventes. Muitos anos na Umbanda. O filho desde pequenininho, doutrinado, batizado na Umbanda. Agora o pai partiu, o filho veio para a igreja. Sabe o que ele me disse? Eu não tinha escolha, eu tinha que ir com o meu pai. O que o meu pai estava fazendo, eu estava fazendo. Mas agora, eu quero Jesus no meu coração. Então às vezes você não entende as coisas naquele primeiro momento, quando eles acontecem. Quando o rei Uzias foi tirado, Deus vem em Isaías. E quando Deus vem em Isaías, e ele consegue contemplar Deus, o que ele diz? Ai de mim, porque eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de uma geração de impuros lábios. E Deus disse: esse é o teu problema, está aqui então, estou te purificando agora. Começa uma nova história na tua vida. E ele começa agora a falar sobre a graça de Deus de uma forma incrível.
Deus usa ele, abençoa ele. E esse versículo que nós vamos ler tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, queridos. Quantos acreditam que precisam de um avivamento pessoal? Eu vejo tantas pessoas dizer: Senhor, faz um avivamento da nossa nação, faz um avivamento, Senhor, traz um avivamento à igreja. Saiba que nem um avivamento ele vai se dar, se não for começando pelo pessoal, por um indivíduo, por um coração. E esse texto de Isaías vai dizer assim no verso de número 15, Isaías 57, verso 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Olha o que ele diz: que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pai, nesta noite, esta é a tua palavra, e ela fala que o Senhor habita nos contritos de coração. Quem sou eu para julgar quem está aqui, Senhor, e saber quem é contrito de coração? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem está segurando um celular, quem está estudando a palavra, quem entrou com o desejo, Senhor, de te conhecer, de querer que o Senhor faça algo que a sua pessoa mesmo não consegue fazer. Então, Jesus, ministra no nosso coração, e que possamos aprender de ti nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu publiquei na live e também falei no convite que o tema era 7 razões para buscar um avivamento pessoal. Eu fui examinar a palavra avivar, e ela não significa somente preservar ou manter-se vivo ou dar vida, mas também significa purificar, corrigir, livrar do mal. E esta é uma consequência natural em todas as vezes que Deus aviva uma pessoa. Por que Deus precisa nos avivar? Porque há uma tendência que, ao passar do tempo, algumas coisas em nós vão se tornando coisas comuns, o que não deveria. Quando você entra num imóvel novo, construído, aquele que você entra para dentro, você sente o cheirinho da tinta, toque de seda na parede, pintou, organizou. Ele é novo, mas na medida que os meses vão se passando, você vai perceber que vai, ao natural, ter que ser corrigido. A pintura, vai aparecer algumas coisas na parede que você vai ter que corrigir. Se não corrigir, ela já não vai mais ficar com o aspecto de uma casa nova. Isso na prática nós sabemos. É assim ou assim? Precisa corrigir algumas coisas. Bom, e nós, como igreja, será que não precisamos de tempo em tempo que Deus nos avive, que Deus conserte coisas em nós? É claro que precisamos. Então diga comigo: eu preciso de um avivamento pessoal. Amém? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, primeira razão que eu preciso buscar um avivamento pessoal, é que o avivamento pessoal vai me motivar na minha vida de oração. Quando nós começamos na fé, o que nós mais queremos é falar com Deus. Quando nós nascemos no berço do nosso lar, o que mais o Pai deseja é ouvir a nossa voz.
pai e a mãe ficam ali, corujão, disputando um espaço, dedo a dedo. O que vai sair primeiro, papai ou mamãe? E ficam babando em cima. E quando o filho aprende a falar, o que mais ele vai querer é falar. É ou não é? Então ele vai tentar de todas as formas estar se comunicando e falando com os pais. É uma característica do novo nascido. É uma característica quando nós chegamos na igreja, quando nós encontramos Cristo, o desejo de estarmos frequentemente falando com o Pai. Mas a tendência é que, a passar de algum tempo, nós começamos a nos sentir independentes, e já não temos a mesma frequência, e já não temos a mesma eloquência para nos comunicar com o Pai. Então, se dá, eu falo; se sobrar um tempinho, eu faço. É assim ou não é assim? Bah, mas tu tão cansado hoje. Bah, mas eu nem falei com meu pai, mas depois eu passo lá, eu falo. Antes falava todo dia. Nem que fosse para pedir alguma coisa, mas falava. Nem fosse para dizer: pai, não esquece da minha mesada, vê lá, o que o senhor pode me ajudar? Então, quando nós olhamos para um avivamento, a primeira coisa que o avivamento vai fazer é me reconectar nas minhas orações. Eu preciso de um avivamento pessoal, porque este avivamento pessoal vai me direcionar a um momento de oração com Deus. Por quê? Diga comigo, por quê, pastor? Porque Deus tem muitas maneiras de falar com as pessoas. Muitas. Embora Ele agora tenha dito no livro de Hebreus que de muitas maneiras Ele falou no passado, e que no presente Ele fala através do Filho. Mas se Deus quiser te acordar numa madrugada com um sonho, Ele faz. Se Ele quiser usar um passarinho para vir pousar na tua janela e falar com você, Ele faz. Se Ele precisar você ir no supermercado, está na fila, e na fila Deus ali falar com você, Ele faz. Se você estiver na parada de ônibus sentado, Deus pode falar com você, Ele pode. Ele é Deus, Ele tem diversas maneiras de falar conosco. Mas qual a única maneira de nós falarmos com Deus? Através das nossas orações. Não tem outra maneira de você falar com Deus se não for através da oração. Então olha o que Davi vai dizer no Salmos 80. Salmos, capítulo de número 80, verso 18. Ele vai dizer assim, ó: e assim não nos apartemos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Por que eu preciso de avivamento na minha vida pessoal? Porque é o avivamento que vai me fazer invocar o nome do Senhor, que vai me fazer buscá-lo. Você entende por que às vezes circunstâncias nos levam a orar mais, a buscar mais, a clamar mais, e normalmente é em momentos de desespero? Não que Deus estabelecesse isso ou gosta disso, mas às vezes nós somos impulsionados, porque se deixar no tranco, nós não fazemos. E talvez Deus está usando algumas coisas no presente século, no momento que estamos vivendo, para que a gente desperte o nosso coração. Como disse o salmista aqui, o que ele falou aqui? Olha só: e assim não se aparte, ou não nos apartemos de ti, vivifica-nos. Ou seja, corrige coisas em nossas vidas, e invocaremos o teu nome. Deixar de orar custa caro. Diga comigo, deixar de orar custa caro. É um preço muito alto que alguns estão pagando. Deixar de falar com Deus. Salmos capítulo 32,
Davi vai dizer que um momento ele deixou de falar com Deus, e olha o que aconteceu. Verso 3: enquanto calei, olha como começa o termo. Em outras palavras, enquanto eu deixei de falar contigo, Deus, olha o que aconteceu comigo. Os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto eu deixei de orar, deixei de te buscar, aconteceu algo, mas não para bom. Aconteceu algo que me trouxe dor, tristeza. Meus ossos foram abatidos pelo afastamento e o esfriamento da minha vida contigo. Ah, meu irmão, por que eu preciso de um avivamento pessoal? Porque o avivamento pessoal me leva a corrigir coisas dentro de mim. Ele me aproxima de Deus e ele me faz clamar a Deus. E Davi está dizendo isso. Olha o termo que ele usa: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu deixei de ir na tua presença e confessar, enquanto eu deixei de dizer, Deus, ó, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquele outro, enquanto eu não confessei, porque nós precisamos de Deus para quê, queridos? Por que eu preciso do Pai? Quantas vezes você precisou do Pai? Para sentar, abraçar o Pai? Ou para dizer também, Pai, me ajuda, eu estou precisando que o Senhor me ajude. Mas para a gente dizer, Pai, me ajuda, eu tenho que ser humilde, eu tenho que rasgar meu coração, eu tenho que quebrar o meu orgulho, botar na sacola e dizer, ó, eu estou assim, porque eu mesmo fiz, agora eu estou precisando que o Senhor me ajude e me tire dessa. E o que Davi está dizendo aqui? Que o avivamento pessoal não te distancia de Deus, pelo contrário, torna aquele que estava distante, perto de Deus. Amém? E ele vai dizer assim: os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, envelheceram, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estível. O salmista está descrevendo. Aí você vai ver no versículo 5 e 6 que ele diz que ele confessa nos Salmos 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, não escondi, e disse, confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões. O que ele está dizendo? Não deixarei de conversar com meu pai e dizer para ele, Pai, me ajuda. Então o avivamento pessoal me aproxima de Deus, me ajuda a corrigir o que sozinho eu me estraguei. Amém? Segunda razão por que eu preciso de um avivamento pessoal. Porque um avivamento pessoal me dará fome pela palavra de Deus. Me dará vontade de buscar a palavra de Deus, de almejar a palavra de Deus. Salmo 143. Vamos descolar um pouquinho a Bíblia. Pega a visão aí, meu irmão. Salmo 143, para quem está em casa também me assistindo, verso 10 e 11. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és santo. Guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. Vivifica-me, Senhor, por amor ao teu nome, por amor à tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. O que ele está dizendo? Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós não nascemos prontos para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser ensinados. Por isso Jesus fala na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai.
Se eu não tenho um avivamento pessoal na minha vida, há uma tendência de que eu sempre vá tentar fazer prevalecer a minha vontade. Mas quando eu estou avivado, dentro de mim repulsa o Espírito de Deus para fazer a vontade do Pai. Há uma grande diferença em fazer a vontade tua ou a minha, se nós nos sujeitarmos à vontade do Pai. Salmo 119, verso 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Olha o termo que ele usa: consumida está a minha alma por desejar. Ele está mostrando que um avivamento te faz você ter fome, vontade e desejo de fazer com que a palavra de Deus seja realidade na tua vida, no teu coração. Olha o que Davi está dizendo aqui. Paulo vai dizer aos romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você tem sede, quanto mais a tua alma estiver apegada à palavra de Deus, mais você vai ter resultados positivos, abençoados dentro de você. Nós nunca na história tivemos tanta Bíblia. Bíblias tem em todas as casas. Eu te desafio você, faça uma experiência no bairro onde você mora, pessoas que não vêm na igreja, e bata na porta da casa delas e pergunta: você tem uma Bíblia na tua casa? E ouça que a pessoa vai dizer: tenho. Você lê a Bíblia? Não. Em ter a Bíblia é uma coisa, entre ter e ler ela é outra. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas elas não manuseiam a Bíblia. Amor à palavra de Deus. Davi disse: minha alma está consumida e apegada à tua palavra. Havia um desejo dentro dele. Então você consegue entender que a palavra de Deus é a única fonte de alimento da alma do crente. Não há substituto, não há uma segunda porção. É a palavra ou a palavra. Ou você te alimenta dela, ou você vai te alimentar de outra coisa que vai desnutrir a tua vida. Posso ouvir um amém? Uma razão porque eu preciso do avivamento pessoal, porque o avivamento pessoal me leva a amar a palavra de Deus, me leva a zelar pela palavra de Deus, me leva a deixar com que a palavra de Deus me consuma. Temos tempo para ler livros, temos tempo para ler séries, temos tempo para ver Netflix, mas não conseguimos tempo para ler a palavra de Deus. Precisamos de um avivamento pessoal. Aviva-nos, ó Deus. Era a oração de Davi, era a oração do salmista. Aviva-me, Senhor. Em outras partidas, corrige. Ó, se você olhar a parede aqui, ó, vamos ver aqui do lado, aqui, ó, ali onde está a Marisa. 1, 2, 3, 4, 5 tijolos. 5 tijolos para baixo, eles estão precisando de reforma, que os outros para cima não estão. Caso do quê? Tem uma umidade que está ali por baixo incomodando. Se não corrigir, o dano sempre vai aumentar, não diminuir. Se não tratar logo de tentar resolver aquele problema, logo o tijolo será atingido. Quantas coisas na nossa vida, quando fazemos vista grossa e achamos que aquilo é desnecessário, o prejuízo cada vez maior. Precisamos de um avivamento pessoal, amém? Quem concorda diz amém. Avivamento pessoal, diga comigo: eu preciso. Avivamento pessoal. Salmo 119, verso 9 e 10. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Pergunta. Ele dá a resposta: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei,
não me deixes fugir dos teus mandamentos. Verso 11. Guardo no coração. Aonde ele guardava? Aonde que ele armazenava? Aonde é que é o coração para Deus? Aonde é o coração para Deus? Mas será que nós ficamos pensando na palavra de Deus? Guardar significa, quando você precisa algo e você sabe onde você guardou, você vai lá e pega. Agora, se você guarda e esquece o lugar que guardou, quando você for pegar e diz, e agora onde é que está? Eu sei que eu tenho. Já aconteceu isso com você? Não, está aqui dentro, em algum lugar. Eu sei que eu tenho. Tá, mas então pega. Mas eu não sei onde está. Quantas vezes nós precisamos da palavra de Deus em circunstâncias, em momentos, e a gente, e agora, Senhor, eu sei que eu tenho a tua palavra, deixa eu lembrar, onde é que ela está agora? Mas não está onde tinha que estar, no coração. Como é que você guarda o teu coração do pecado? É com a palavra de Deus. Não é com séries de Netflix, não é com o Big Brother, não é com a novela das 8, não é com o telejornal, não é com jornal, com revista. Você guarda o teu coração com a palavra de Deus. Razão pelo qual eu preciso do avivamento, porque o avivamento vai me levar a amar a palavra de Deus, vai me levar a desejar a palavra de Deus. De que maneira eu posso guardar o coração? Colocando a palavra de Deus dentro de mim. Terceira razão, por que eu preciso de um avivamento pessoal? É porque esse avivamento vai restaurar o fluxo da água da vida em mim. Você sabe que toda água parada, se ela não for abastecida, ela tem um sério problema de se tornar contaminada. E uma água contaminada, ela não serve para restaurar, ela só serve para estragar. Então essa semana teve muita água estragada por aí, dando palpite e opinião a respeito do assunto que se deu lá no Carrefour. Porque você não conserta uma coisa estragando outra. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro um Deus zeloso, que diz que o que fere com ferro será ferido. Quem usa de espada também vai ser usado de espada contra ele. Então a Bíblia mostra muito claro a respeito disso. Não sou eu que tenho que ser justiceiro, não sou eu que tenho que ser baderneiro, não sou eu que tenho que ser incentivador de coisas ruins. A Bíblia diz: o que depender de vós tem de paz uns com os outros. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Por que eu preciso restaurar o meu fluxo de água com Deus? Porque a Bíblia diz que do trono de Deus tem um rio que flui. E se eu deixar de me abastecer com esse rio, a minha vida vai se estragar. Então tem muita gente, para quem está me ouvindo, pensando que em casa é o melhor lugar. Eu vou dizer uma coisa para você: cuide as tuas águas. Porque uma água parada azeda, estraga. E quando você precisar dar para alguém, você vai dar alguém contaminado. Porque nós precisamos do Criador nos abastecendo, nos alimentando. E essa é uma razão muito clara. Por que eu preciso? No verso 25 do Salmo 119, vai dizer assim, ó: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Onde é que a nossa alma está apegada? Ao pó. Então eu preciso que Deus coordene isso em mim, que o fluxo de Deus venha sobre mim. Isaías 5:13, você não precisa abrir, diz assim:
Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Resultado do quê? Quando nos falta esse rio de Deus, nós estragamos. Razão pelo qual eu preciso de um avivamento, para tornar as correntes de Deus fluentes na minha vida. Sabe, eu nunca esqueci um dia que nós estávamos no Parque dos Anjos. Eu já contei isso diversas vezes, mas foi uma experiência minha. E nós estávamos fazendo uma ação social, e em cima tinha um mezanino, e nós usávamos aquela sala para fazer um mezanino. Alguém lembra disso? Lise estava lá naquela época, eu acho. Trabalho bonito. Mas os irmãos preparavam ali os alimentos, e tinha uma pia, e toda a gordura que era feito negócio despejava naquela pia. Um dia eu cheguei lá e o irmão estava lá tentando limpar aquele cano, e passou uma manhã inteira, um dia inteiro, e ele disse: pastor, não consegui. Tem uma crosta que se formou dentro do cano, entupiu, não desce mais água, você logo larga a água e volta para cima. A grande questão é que o rio de Deus flui, e eu estava sentado na frente, e o Espírito Santo me disse para mim: assim é a vida do crente. Você vai despejando coisas na tua vida, se você não limpar, se você não tirar para fora, você deixar, aquilo vai se apegando em você. Quando você menos perceber, o teu canal tranca, e a água de Deus não consegue mais vir. A água vem, mas chega ali e não passa, porque a tua vida está trancada. Só que limpar precisa dar manutenção diária. Você está entendendo, em nome de Jesus? Queremos muitas vezes que o rio de Deus desça, mas não fazemos esforço para limpar o nosso coração, para tirar as coisas que podem nos impedir. Então, uma razão pelo que eu preciso de um avivamento, porque o avivamento vai corrigir isso na minha vida. O avivamento vai trabalhar com as bases do meu coração. O avivamento vai me tirar de uma zona de conforto, que está trabalhando contra mim, a favor da minha desgraça. Então eu olho para esse texto e eu fico olhando assim, se Deus, interessante, Deus nunca pretendeu que a sua vida espiritual fosse seca, ou sem ineficiência. Jeremias 33, ele vai dizer, no verso 3, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e eu vou te dar uma resposta. Clama a mim e eu vou te mostrar coisas que tu não sabes, que tu não imagina que existe. Mas eu sou Deus e vou te revelar. Mas como é que eu vou te revelar? Quando tu clamares a mim, quando tu me desejares. Amém? Então eu preciso disso, queridos. Eu preciso. Isaías 35, do 3 ao 5 vai dizer: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei ao desalentado de coração: sede fortes, não temais. Eis que o povo de Deus, o vosso Deus, a vingança vem e Ele retribuirá. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos do surdo. Quando a presença de Deus vem, coisas que não estavam acontecendo passam a acontecer. Simples assim. Quarta razão, porque eu preciso de um avivamento pessoal. Porque um avivamento pessoal vai corrigir as minhas prioridades. Entenda isso, queridos. A Jane está aqui sentada aqui na minha frente. Eu amo essa mulher, minha esposa, mas em Cristo eu amo ela. Amo a minha esposa e em Cristo amo a Jane. Pessoa querida. Há anos nos conhecemos, mas a semana passada ela perdeu um irmão. Nós estávamos saindo aqui do culto de noite e ela me ligou, mandou uma mensagem de voz: pastor, se o senhor puder estar conosco amanhã, mas eu sei dos seus compromissos. Foi assim, não foi, Jane?
Eu sei que o senhor tem programa de manhã, o senhor tem algumas atividades, então se o senhor não puder, manda alguém. Às 9 da manhã eu estava lá. Ela olhou e disse: que bom que o senhor veio. O que foi que eu te disse para você? Se você me convidasse para tomar um café, eu não iria. Mas quando você relatou o teu sofrimento, as minhas prioridades estão pautadas em cima de ajudar aquele que precisa. Então não fique bravo quando você diz: pastor, estou de aniversário, venha, o pastor não aparecer. Porque poderão ter prioridades naquele dia que vão acima de uma comemoração de um aniversário. Eu tenho aprendido que Deus, no seu avivar, nos corrige e coloca prioridades na nossa vida, queridos. E quando nós estamos então avivados, mudam os conceitos a respeito do que nós temos que fazer. Quem está entendendo em nome de Jesus, você entende? Um avivamento pessoal corrige as tuas prioridades. Por que que alguns não têm prioridade para vir para o culto? Por que que alguns não têm prioridade para algumas coisas com Deus? Por quê? Porque aquilo está em segundo plano. E quando nós estamos longe de Deus, é fácil nós darmos desculpa. Então você olha e vê prioridades. Olha o que Davi diz no Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. O que ele está dizendo? Senhor, eu quero corrigir as minhas prioridades. Se eu deixar, os meus olhos vão me levar para coisas que me afastarão de Ti. Então, Senhor, eu não quero isso em mim. Eu te peço, me ajuda nas minhas prioridades. Isso aqui é a oração de um homem, que você lê e diz: como eu gostaria de ser como Davi. Esses dias eu vi uma canção, a canção dizia: Senhor, faz-me como Davi, dá-me a valentia de Davi, a coragem de Daniel, a ousadia de Sadraque. E ele foi dizendo, a canção falando todos os personagens da Bíblia. Aí eu parei o carro e disse: santa ignorância. Primeiro tu tem que estar apto a pagar o preço que esses pagaram. Porque a gente quer ser o que o outro é, mas não quer pagar o preço que ele pagou. E aí a gente canta a canção e se arrepia todo. Que lindo! Mas é uma coisa sem sentido. Se você vai olhar Davi, se você olhar Daniel, o que esses homens fizeram? Abriram mão da sua vida, dos seus sonhos, para viver os projetos e sonhos de Deus. Foram exilados, jogados em covas de leões, em fornalhas ardentes, mas não negaram a fé deles. Por que eu preciso de um avivamento pessoal? Porque ele vai me corrigir nas minhas prioridades, amém? E no verso 37 ele diz: desvia os meus olhos. Isaías 55, versos 6 e 8, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Sabe o que ele está dizendo? Chegará o tempo que muitos buscarão e não me encontrarão, porque perderam o tempo, correndo atrás de coisas que não levavam a nada. Então hoje você entende por que Deus deixou, falando sobre a arca de Noé. A gente acha bonito, fala sobre a arca. Quanto tempo eu ia fazer uma pegadinha. Quanto tempo Noé levou construindo a arca? Como diz, um pouco mais. Gente, foram mais de 100 anos com oportunidade das pessoas entrarem na arca. Até o dia que a porta fechou. Quando a porta fechou, gritos, bramidos do lado de fora,
Mas como já diria aquele ditado que se grito resolvesse, porco não morri, não adiantou eles gritarem, não adiantou berrarem, simplesmente a porta fechou. Olha aqui para mim, você que está em casa, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Jesus disse: eu sou a porta. A porta está aberta, mas vai chegar o dia que ela vai fechar. Mas hoje é o tempo de nós desejarmos um avivamento pessoal, para que possamos estar invocando o Senhor, desejando a presença dEle, almejando Ele, porque a Bíblia diz exatamente isso. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o perverso caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que o compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Avivamento pessoal corrige minhas prioridades. Simples assim. Mas quando nós somos avivados por Deus, eu olho em coisa e digo: isso aqui, ainda que me seja ilícito, eu devo fazer isso aqui. Quinta razão porque eu preciso de um avivamento pessoal, é porque um avivamento pessoal, ele me dará razão para adorar a Deus. Ele me dará razão para me louvar a Deus, em tempo e fora de tempo, em ocasião e fora de ocasião. Simples, a Bíblia vai dizer, Salmos 85:6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti nos regozijamos novamente. Então o avivamento faz com que o meu coração se regozije em Deus. O que tem de cristão que acorda de manhã chutando o cachorro, gritando com a esposa, gritando com o marido, xingando a Deus e dizendo: Senhor, mais um dia, que calamidade. E você pensa que isso é louvor a Deus? Não, isso é louvor ao diabo. Louvor a Deus é quando você consegue mostrar para Deus a gratidão que você tem na tua vida. O que você está vivendo é resultado daquilo que Deus está colocando em você. Então você olha e vê Davi falando isso. No Salmo 51 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não repulse-me da tua presença. Você entende isso? Davi quer uma canção no coração dele. No Salmos 40 ele vai dizer: firmou os meus passos, pôs-me um novo cântico nos meus lábios, um cântico de louvor e adoração a Deus. Muitos verão e se converterão. Do que? Da maneira que você louva e glorifica a Deus. Mas é um avivamento pessoal que te leva a adorar a Deus. Sexta razão, porque eu preciso de um avivamento pessoal. É porque um avivamento pessoal me leva a viver a vida do jeito de Deus. Pastor, legal sua mensagem, mas eu tenho meu jeito de viver. Esta semana eu fui numa empresa aqui na Faixa Taquara, precisava arrumar uma máquina. Aí cheguei lá, o rapaz estava atendendo. Eu disse: eu vim buscar aqui uma máquina assim, assim. Ele disse: sim, teu irmão deixou aqui. É isso, legal. Aí ele foi lá, aí ele pegou, ele me entregou, aí ele cobrou. E eu disse: o senhor é meio espécie de bombril aqui, né? E ele deu uma risada e disse: é 1001 utilidade. Verdade. E ele disse: qual é a sua graça? Eu disse: Maurício. Seu Maurício, eu trabalho há 26 anos nessa empresa. Eu já fiz bodas de prata. O dia que eu entrei nessa empresa,
O diretor dessa empresa me chamou e disse: seu Nelson, seguinte, ó, o senhor está vendo esse departamento? Ele funciona assim, 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 ok? Ok, eu vou lhe ensinar a trabalhar dessa forma, certo? Certo, ó, esse departamento funciona assim, 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 entendeu? Ok? Eu vou te ensinar a viver dessa forma, seu trabalho, ok? Eu aprendi a trabalhar nessa empresa, seu Maurício. Mas eu estou aqui há 26 anos, eu vejo pessoas que vêm, e aí eu coloco elas no setor e só, tem que ser feito assim, 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 porque esse é o princípio da empresa. Aí o cara olha para mim: não, mas eu tenho meu jeito de trabalhar. O chefe falou. Aí o chefe chega lá: mas não foi te dito para você fazer assim? Não, até foi, mas eu tenho meu jeito de trabalhar. Pega o teu jeito e comparece ao departamento pessoal. Do teu jeito, você está na rua. Então, pastor, é difícil encontrar pessoas que trabalham do jeito da empresa. Elas têm o jeito delas. Aí nós chegamos na igreja, aceitamos Jesus. Jesus, o senhor sabe, né? Eu tenho o meu jeito de viver. E Jesus diz: é verdade, queridos, eu sei. E eu te convidei, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ok, bênção de Deus. Mas tem a segunda estrofe. A segunda estrofe ele vai dizer: e aprendei de mim. Por quê? Sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Discipulado, aprender, viver de modo de Deus. Nós não somos chamados para viver como eu quero, como eu penso. Nós somos chamados para viver segundo a vontade de Deus. Então, quando eu sou avivado, o avivamento me leva a fazer a vontade de Deus. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então aquele que me enviou não me deixou sozinho, porque eu faço aquilo que lhe agrada. Aí nós chegamos na igreja e nós queremos viver o nosso modo, do nosso jeito de pensar, da minha maneira, meu irmão. Avivamento corrige isso em nós. Quando nós não corrigimos, nós estamos fora do princípio de Deus. Alguns não gostam. Não é o pastor Maurício que está dizendo isso. A vida com Deus te leva a viver da forma que Deus quer que você viva. Amém? Salmo 119, verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos, oriundos de tua boca. Vivifica-me, Deus, e eu vou viver o meu matrimônio de acordo com a tua vontade. Vivifica-me, ó Deus, eu vou criar os meus filhos segundo a tua vontade. Vivifica-me, ó Deus, e eu serei um obreiro segundo a tua vontade. Vivifica-me, ó Deus, e eu serei um ser humano nesta terra, andando segundo o teu conselho. Vivifica-me, ó Deus, e eu guardarei o que sai da tua boca. Ah, meu irmão, viver da nossa maneira é completamente errado. Como é que nós recebemos uma tarefa para ser feita? Você entende? Não, mas agora que não está aqui eu vou fazer assim, porque é assim que eu vivo. Uma vez uma pessoa me disse: Deus me aceitou assim. Eu disse: verdade, Deus te aceitou assim, queridão, queridona. Mas Ele quer trabalhar em você e forjar o caráter dele dentro de você. Não, mas Deus sabe, quando eu cheguei eu era assim. Então Deus tem que me aceitar assim, é do meu jeito. Não, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É como Deus quer, não é como eu quero. É como Deus pensa, não como eu penso. Ah, avivamento me leva a fazer a vontade de Deus, me aproxima do coração de Deus. Josué, estou te chamando para uma missão. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Como fui com Moisés, serei contigo.
mas não aparte do teu coração o livro da lei, medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Mas se tu te desviares dele, terá problema. Se tu pensar em fazer do teu jeito, terá problema. Eu tenho um jeito de fazer as coisas, te encaixe nisso. Aprendamos. Avivamento corrige a nossa maneira de pensar as coisas e querer fazer do nosso jeito. Sabe? Tem muita gente pulando de galho em galho, querendo uma oportunidade para fazer do seu jeito. Não vai dar certo. Eu preciso me sujeitar a Deus, a sua eterna palavra, para viver do jeito de Deus. Não é do meu jeito. Quem está entendendo o nome de Jesus? Aleluias. Diga, por que eu preciso de um avivamento? Porque o avivamento me faz viver o jeito de Deus. Jeremias 7:23 diz: mas isso lhes ordenei, diz o Senhor, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho em que eu vos ordeno, para que vós possa ir bem. O que ele está dizendo? Eu ordenei, eu falei, esse é o meu jeito, não é o teu jeito. Avivamento corrige isso. 7ª razão, por que eu preciso de um avivamento na minha vida pessoal. Salmo 119, verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O que ele está dizendo aqui? Que ele estava aflitíssimo. Quem é que traz paz ao nosso coração? Deus. Isaías 48, 17, 18 diz assim: diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse Israel dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Por que eu preciso de um avivamento pessoal na minha vida? Porque o avivamento pessoal na minha vida traz a paz de Deus. Davi estava lutando contra grandes exércitos. Davi era perseguido de morte todos os dias. Salmos 4:8, grava aí. Ele diz: cedo me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Ele está diante de muitos adversários. Sabe qual era o temor dele? Nenhum. Ele deitava e dormia, porque ele sabia que o Redentor dele estava sobre ele. A paz de Deus estava no coração de Davi. A Bíblia fala de um texto, 2 Reis capítulo 6, que Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria. O homem queria matar ele. Aí Eliseu vai para Samaria, se hospeda numa casa. Está ele e o seu discípulo. De manhã bem cedo, o seu discípulo sai para fora. Quando ele vai para fora, ele olha e vê um exército assírio cercando aquela aldeia. Ele volta correndo para dentro de casa e diz: meu Senhor, ai de nós, o que vai acontecer? Estamos rodeados de inimigos. Eu imagino a cena. Eliseu levanta. Como é que é mesmo? O que está acontecendo? Meu Senhor, um exército está ao redor, nós vamos morrer. Ele disse: para com isso, rapaz. Você não está enxergando o que Deus tem ao nosso redor? Maior.
é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é a presença de Deus conosco. Meu filho, eu oro para que os teus olhos se abram. E o rapaz voltou lá fora. Sabe o que ele viu? O exército de Deus, carruagem de fogo ao redor dos inimigos. E Deus fez assim, pá! E tudo acabou. Tinha paz com Deus. Sabe o que um avivamento faz na minha vida e na tua vida? Traz paz de Deus. Paz de Deus. Muitos não sabem o que é ter paz de Deus no seu coração. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo dá. A paz do Senhor é diferente. Ela faz teu coração sossegar, confiar, descansar. Então a Bíblia diz que um avivamento pessoal traz paz de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu me empenho para corrigir o que está errado. E quando eu me empenho em corrigir o que está errado, Deus se alegra e repousa sobre mim. Davi disse, eu confessei, tirei do meu coração, disse para Deus o que estava acontecendo. Sabe o que Deus fez? Me perdoou, veio com a sua presença na minha vida. Vou eu agora andar longe de Deus? Não. Então preste atenção, porque nós precisamos de avivamento pessoal. Primeiro, porque o avivamento pessoal vai me levar a orar. Segundo, ele vai me trazer fome e sede da palavra. Terceiro, ele vai corrigir o fluxo da água de Deus na minha vida. Por quarto, ele vai mudar as minhas prioridades. Por quinto, ele me dará razão para adorar a Deus. Por sexto, ele me fará viver a vida do jeito de Deus. E por fim, ele manifestará a paz de Deus na minha vida. Pode estar chovendo canivete, pode estar todo mundo conspirando contra você, mas se você está com paz com Deus, se o teu coração está com paz nele, você toca a vida, você vai em frente, e Deus vai cuidando de ti. Simples, porque nós precisamos de um avivamento pessoal, porque ele nos leva para perto de Deus. Avivamento não te distancia de Deus. Avivamento vai corrigindo. Vai corrigindo. Aí essa máquina que nós consertamos, eu cheguei lá, o rapaz disse, Maurício, embaixo dessa navalha tem uma engrenagem. Essa engrenagem funciona com graxa. Então ela vem engraxada de fábrica, e ela vem uma tampinha. Quando você precisa engraxar, você tira a tampa, engraxa e tampa de novo. A tampa foi perdida, a poeira entrou, danificou a graxa, ressecou os rolamentos, estourou o rolamento. Por consequência, estourou também ao que gira a navalha. Ou seja, de um pequeno prejuízo se tornou num grande prejuízo. Quando nós não corrigimos coisas na nossa vida, que às vezes seriam simples, só partiria de nós vir, dobrar os joelhos e dizer, Senhor, está aqui minha vida, Senhor, misericórdia, me ajuda a sair dessa confusão que eu entrei. E a gente vai fazendo vista grossa e vai deixando, e a tampa escapa e você deixa, e vem a poeira da vida e vai entrando, e quando você vê, tranca a engrenagem. Cadê o fulano? Não veio mais na igreja. Por quê? Não sei. O que aconteceu? Queridos, essa semana eu parei numa sinaleira. Abri o vidro, veio um senhor. O senhor não tem uma moeda para me dar? E eu de pronto peguei a moeda. Olhei para ele e disse, Jesus Cristo te ama. João 3,16. O que o senhor é? Eu disse, sou pastor. Isaías 55:9, Salmos 23:1. Em poucos segundos ele me citou 10, 15 versículos. Eu olhei para ele e disse, entrou sujeira na tua engrenagem, tu perdeu a tua dracma, você conhece a letra, mas você está fora do propósito.
Não é vontade de Deus vocês mendigar na sinaleira. Sabe o que ele fez? Começou a chorar na janela do carro. Eu pregava a palavra, eu ia na igreja, mas eu me distanciei de Deus. Eu conheço versículos da Bíblia, mas eu perdi a comunhão. Eu disse: ainda é tempo, ainda é momento de Deus na tua vida e na minha vida. Basta tão somente você desejar e você querer que algo de Deus venha, e Ele pode corrigir tudo isso dentro de você. Mas a Bíblia diz que eu preciso desejar. Ele diz: invoca-me. O meu papel, o teu papel é invocar. O dele é se manifestar. Invoca-me e eu te responderei. Clama-me e eu vou me manifestar a ti. Eu quero dizer para vocês, eu sou o primeiro a dizer para Deus: eu preciso ser avivado, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu desejo que o teu Espírito arda dentro de mim. Nós cantamos canções sem sentimento de Deus. Nós adoramos por obrigação. Nós fazemos porque estão nos dizendo que tem que fazer. A Bíblia diz que tudo que vem de Deus em nós soa de uma forma voluntária. Davi disse: meu prazer é contribuir na casa de Deus. Lá em 2 Crônicas 29, Davi queria fazer uma oferta a Deus. Então ele foi comprar um campo enorme. Quando ele chega e ele fala para o dono do campo disse: se é para o Senhor, eu estou te dando. Davi disse: não, jamais eu darei algo que não me custe nada para Deus, porque o meu coração sabe o que ele merece. Pode botar preço, eu vou comprar, isso aqui vai ser de Deus. Atitude de coração simples. Quando você é avivado, tudo se torna diferente para você. Para os músicos, você está avivado, teu dedo flocha para você tocar. Você não fica travado. Você não fica olhando, pensando se eu vou acertar ou se eu vou errar. Não fica naquela tensão. Simplesmente flui. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar. Flua no meu coração, flua na minha casa, flua na minha vida, flua na minha família. Simples assim. Mas nós somos uma geração que estamos que nem carro a álcool, mas não desses modernos. Eu tinha um Chevette 86, 1.6 álcool. Eu tinha que sair de casa às 7h30, começava 7:50 no trabalho. Então eu levantava 6 e um pouquinho. Eu ia até o carro, pegava a chave, ejetava num botãozinho a gasolina, fazia zzz, entrava um pouquinho de gasolina no carburador. Eu batia arranque, puxava o afogador, ia tomar banho, tomava banho, fazia minha higiene pessoal, vinha para a mesa, Bia arrumava um café, tomava um café e o carro na garagem, 1 hora. Aí quando embarcava no carro, saía e saía. Sabe que tem muito crente que está assim, que nem carro álcool, não consegue mais na presença de Deus adorá-lo, cultuá-lo, amá-lo. Ah, se eu pudesse estar em casa agora assistindo uma Netflix. A porta está aberta. O Senhor está dizendo: vem, eu quero corrigir coisas na tua vida. Eu sou o Senhor. Meus olhos contemplam todas as coisas. Chega de viver do teu jeito. Chega de conduzir as coisas da tua maneira. Eu quero conduzir a tua vida. Eu quero te levar a um manancial que você ainda não viveu. Eu tenho
o que você não tem. Eu sopro e tudo acontece. Os que me desejam, os que me buscam, me acharão. Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça.